Oi, galera do Lance. Hoje estamos aqui, o nosso papo é sobre bola, mas sob outra perspectiva. Estamos aqui diretamente com ela, com o fenômeno nas redes sociais que dita moda, estilo e até mesmo apelidos, a Mami Caroline Lima. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de falar com vocês. Não se pode negar, né, que você é um fenômeno nas redes sociais. Quando assim que você se deu conta que você, caraca, sou famosa? Nossa, na verdade, já começou tem um bom tempo, né? Mas eu comecei a me sentir famosa mesmo quando eu saía nas ruas e as pessoas sabiam quem eu era. Nas redes sociais, hoje em dia, assim, eu conheço muita gente me conhece, mas é diferente de você estar num ambiente e as pessoas chegarem para tirar foto, ou sei lá, mas eu gosto muito, eu me sinto muito à vontade, para ser sincera. Não me vejo muito, ai meu Deus, aquela pessoa inacessível. Pelo contrário, eu gosto de chegar, abraçar, compartilhar, tirar foto, eu adoro. E como é que foi, né, que você teve a decisão de começar a produzir conteúdo? Você lembra? Olha, lembro, eu estava na faculdade de moda, eu sou formada em moda, e aí eu queria muito sair da casa da minha mãe, eu tinha 18 anos, e eu precisava sair da casa da minha mãe, daí eu aluguei um apartamento que eu não podia pagar, só que... E aí eu comecei a trabalhar com moda também, além da faculdade eu trabalhava como modelo, então eu gravava o meu dia a dia no Snapchat na época, então eu gravava tirando foto para marcas, fazendo campanha publicitária e também fazia uns bicos, por exemplo, eu já entreguei panfleto no sinal, então eu passava de meio-dia até 2 da tarde entregando panfleto para ganhar R$50 e aí eu gravava esses perrengues no Snapchat na época. E quando eu cheguei num ponto da minha faculdade que era para eu começar a trabalhar realmente com isso, eu via que até os meus bicos como modelo e na internet me dava mais retorno do que a minha própria faculdade. Eu falei, nossa, quer saber, acho que eu vou começar a levar isso a sério. Daí algumas marcas me chamavam para fazer permuta também, então acabou que foi acontecendo essa questão de gravar, né? Na época Snapchat, depois surgiu os stories. E aí eu comecei, e tá aí até hoje. E isso foi em São Paulo ou em Fortaleza? Em Fortaleza. E aí como é que foi essa mudança para São Paulo? Teve a ver com a oportunidade, vamos dizer assim, de mercado? Não, de Fortaleza, na verdade, eu saí para Recife. Eu morei em Recife um tempo, e em Recife eu comecei do zero. Eu já estava crescendo em Fortaleza, daí mudei para Recife. E em Recife eu comecei do zero de novo, só que era um público Nordeste ainda, que o Nordeste é muito unido, assim, às vezes o que acontece de viralizar em Fortaleza também chega em Recife, só que depois de Recife para ir para São Paulo, aí realmente falei, caraca, e agora? Só que Deus me abriu uma porta muito grande, que foi o Carlinhos Maia, que ele me chamou para ir fazer parte lá de um episódio que era a Fazenda do Carlinhos Maia, nem existe mais, foi só uma. E ele me convidou e eu passei alguns dias com ele, cresci bastante. Saí de 200 mil seguidores para 700 mil seguidores em uma semana. E daí foi onde eu comecei a ser conhecida em outros estados, né? Porque ele também é nível Brasil, isso ninguém pode negar. E fiquei conhecida e foi rolando. De lá fui para São Paulo, daí conheci o Resende, que é de Londrina também, que também me apresentou outro público, que é o público do Sul. Então foi uma coisa atrás da outra. E uma das recordações assim que eu tenho, a gente estava até conversando antes, era que você viralizou mesmo até com pessoas que não acompanhavam futebol quando você narrava os jogos do Real Madrid com outros apelidos ou nomes, né, trocando ali, como era o Alaba, a Bala. E como é que foi isso aceito pelo elenco? E tipo, foi uma sacada que você teve ou você já fazia isso naturalmente, quis dividir com seus fãs? Olha, na época, o que eu pensava, cara, eu tô aqui fora do país, eu não conheço ninguém, eu tava grávida, né, então eu não saía pra lugar nenhum e a minha diversão era assistir futebol, era ir no estádio, ver futebol e tal. Só que o meu público até aquele ponto era zero de futebol, era um público feminino, quem gostava de me ver às vezes pelo bom humor, às vezes por alguma coisa mais interativa. Então o que eu pensei, como que eu posso trazer isso que eu tô vivendo para o meu público feminino? Então eu falei, eu vou assistir o jogo do jeito que eu assisto. Tipo, eu não vou chegar lá no estádio, fingir que eu conheço todo mundo, que eu sei exatamente o que tá acontecendo, porque eu não vou falar isso para as pessoas também não vão entender. Daí cheguei lá e comecei a gravar meus vídeos como se fosse realmente o que era, né? Uma mulher que não estava entendendo o que estava acontecendo, mas que queria trazer aquilo ali para o público. E sim, muitas mulheres entendem absolutamente tudo de futebol, muito mais do que homens. Só que naquele momento eu não conhecia os jogadores, eu não conhecia nada do que estava acontecendo e eu queria
trazer isso. Então, eu fiz amizade com muitas esposas dos jogadores e elas me falavam assim que tirava onda, que ria demais. Eu lembro que eu falei com a Daphne, esposa do Carvajal, e ela chamava ele de Carnaval também. O Alava também, que era o Abala, que era da Shalimar, que era minha melhor amiga de lá. E ela mesma gravava vídeo comigo chamando o marido dela de Abala. Então, era muito divertido, assim. E não foi nada pensado estrategicamente. Foi uma coisa que aconteceu e as pessoas gostaram muito. E até hoje falam disso. Exatamente. Você é bem lembrada por esses comentários, né, apelidos. E como é que é a sua relação com as esposas até hoje? Você tem contato? Sim, eu falo com elas. Não mais como antes, claro, mas eu ainda converso bastante, principalmente com a Shalimar. E falando assim, apelido, você é a dona do Carolino, né? Que o Léo estourou, vamos dizer assim, nas suas redes, por exemplo, como Carolino. Tem camisa, tem tudo. Sim. Como é que foi pra ele, né, isso, quando chegou até ele? Eu acho que ele se assustou um pouco, pra ser sincera. Porque, me corrija se eu estiver errada, mas eu nunca vi um homem jogador ser conhecido como o nome da mulher. Na verdade, é sempre o contrário, né? A fulana, namorada do ciclano, ou esposa do ciclano. Às vezes nem sabe o nome dela, mas fala, não, é a esposa do fulaninho. E aí eu acho que pra ele ficou tipo, caraca, o que tá acontecendo? Mas ele sempre levou tudo muito de boa. Ele acha super divertido também. Quem começou isso nem fui eu, foram os seguidores. Só que viralizou tanto isso que eu falei, quer saber, vou andar fazer umas camisas e vou fazer uma torcida organizada aqui. Dei pra mãe dele, pros amigos dele também, uma camisa escrito Carolino, e até hoje pegou. Quando ele fez um gol uma época, acho que alguns meses atrás, o Maracanã inteiro gritou Carolina, Carolina. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu fiquei nervosíssima, mas foi incrível, foi uma sensação maravilhosa. Imagino, porque tipo, é você, né, numa pessoa que você ama. Eu nunca imaginei, nunca imaginei, mas fiquei feliz. Feliz por ele, principalmente, né? Falando em reação, assim, em Maracanã, o Léo marcou o gol que classificou, né, o Flamengo na Libertadores. Como é que foi o bastidor desse gol com vocês, dele? Você disse ali que não postou na hora porque ficou muito eufórica, mas Sim. Conta pra gente como é que foi isso. Foi a primeira vez que o pai dele veio pro Rio pra ver um jogo no Maracanã. E aí, antes de sair de casa, o pai dele tava super emocionado, falou assim, hoje ele vai marcar um gol, hoje ele vai marcar o gol. Eu falei, quer saber? Hoje ele vai marcar um gol. E aí a gente ficou repetindo isso até chegar no estádio, ele cantando o hino lá, e a gente assim, hoje ele vai marcar um gol. E sempre que eu chego no estádio, tem um pessoal lá que faz entrevistas comigo, que ficam bem na porta ali. E eu falo, gente, hoje ela vai fazer um gol. E eu sempre falo, na verdade, mas nesse dia eu tinha certeza que ele ia fazer. E, nossa, foi incrível. Ele é muito tranquilo, o Léo é muito tranquilo, tanto pro pré-jogo quanto pro pós, assim. Ele não traz problema pra casa, claro que é um ser humano, ele sente quando não funciona, mas quando funciona, ele tá com um sorriso de ponta a ponta também. Então, a gente estava muito confiante para esse dia e eu acho que foi uma coisa que veio no momento certo também. Eu acho que ele merecia fazer esse gol e o time se classificar dessa forma, que para mim, para ele também foi muito especial. Você se viu, né, envolvida em algumas polêmicas também, com o Léo, como a gente falou no início, mas principalmente na época da sua maternidade, você foi bastante exposta e dividiu opiniões. Como foi para você passar por isso, dar a volta por cima, se blindar de tudo isso que estava acontecendo? É que eu não tinha outra opção, na verdade, né? Eu tinha que me blindar e tinha que passar por cima de muita coisa para fazer acontecer, porque era eu por mim, eu por ela. Então, a internet me ajudou muito no sentido de me dar suporte, me dar apoio, tipo, ei, estamos com você, nós entendemos e a gente vai te ajudar aqui, faz suas publicidades que a gente vai ajudar engajando para você fechar mais coisa. Mas, ao mesmo tempo, a internet também massacra, também crucifica. Não tem como falar que é 100% bom ou 100% ruim, porque nunca é e nunca vai ser. Mas essa questão de me blindar, eu acho que eu até peco nisso. Eu devia até me blindar um pouco mais, porque eu exponho muita coisa. Eu exponho muito do bom, do ruim, do feliz, do triste. E, às vezes, quando acontece de alguma coisa que você não quer que as pessoas falem, você já foi. Não tem mais como retirar isso que tá ali, aquela liberdade que já tá ali. Mas, é isso, assim, essa blindagem é mais por mim, é mais pela minha filha, pelo meu relacionamento, é pela minha família. E um dos pontos que eu sempre fiz e que eu acho que eu sempre vou fazer é transformar
o negativo em alguma coisa boa. Tipo assim, estão falando isso de você, então vamos tirar onda? Vou falar também. Sabe? Carol, estão dizendo que teu cabelo tá feio. Gente, tá terrível. Eu sou essa pessoa na internet. Se eu não for, eu vou ficar maluca. Recentemente teve, né, que falavam que você bota muito filtro na foto e você... aí eu fui e fiz um vídeo lá falando desse negócio aí de filtro. E é mais engajamento e dá mais... E tá tudo bem. E falando da Cecília, né, ela é a Queen, como você mesmo chama. Pra você, como é ser mãe da Cecília? É uma sensação que eu nunca pensei que eu ia ter na vida, assim. Fui escolhida para essa coisa toda acontecer e florir. Porque a Cecília, desde quando ela nasceu, parece que ela tem um propósito, assim, ela é muito diferenciada, é muito iluminada, ela cura onde dói ali, ela cura coisas que nem ela, não foi ela que causou. Então eu acho que eu precisava da Cecília, assim como ela também precisava de mim. E eu nem sei te explicar, assim, eu não sei o que eu seria e nem sei o que eu fui antes da Cecília. Então, eu sinto que ela tem um propósito muito grande aí, que eu vou fazer de tudo para florescer esse propósito dela, para ela cumprir a missão dela aqui, porque não foi à toa que ela veio ao mundo e que ela faz tudo que ela faz hoje em dia, mesmo sem saber o que ela faz. Muito pequena, né? Para ter noção de tudo, sim. A força que dá. E você sempre quis ser mãe? Sempre foi seu sonho? Como é que... Não. Eu já falei isso. Não era meu sonho. Eu não acho que eu tava no momento de ser mãe. Eu nem sonhava em casar, nem sonhava em ser mãe, sonhava em nada. Eu era muito egoísta, eu só queria saber de mim e eu crescer e ganhar dinheiro. Não é nem egoísta, eu não posso dizer que é egoísta, porque nós mulheres também temos direito de pensar em ganhar dinheiro, em trabalhar, por que não? Por que a mulher tem que sonhar com casamento e com filho? Sabe? Eu também queria isso. Só que acabou que aconteceu, enfim, tudo que a internet já sabe, e a Cecília veio. E também a Cecília me veio para fazer entender que, calma, você vai conseguir o que você quer, mas você também tem que olhar um pouco para dentro de si, você também precisava de mim, e sim, eu precisava. Porque se hoje eu tivesse realmente atingido, como eu atingi muita coisa, muitas metas minhas financeiramente, de trabalho, e não tivesse ela, eu estaria vazia, não faria muito sentido para mim. Então, realmente, foi um conjunto que aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Não era o que eu desejava, mas aquela coisa, os planos de Deus são maiores que os nossos. E foi isso que me pareceu. E hoje ela mora aqui com você, né, e com o Léo. Como é que foi todo esse processo dessa mudança? Ela aceitou? Eu sei que ela adora o titio, né? Mas como é que foi para você também fazer essa união? Porque eu sei que é uma criança, né, que é exposta realmente a muita coisa, mas como é que foi todo o processo? Como é que vocês lidaram? Foi muito natural, assim, a Cecília conheceu o Léo, ela tinha 1 ano e pouco ainda. Então, eu jamais ia apresentar ela pro Léo como, oi, esse daqui é o namorado da mamãe. Não, assim, foi uma coisa bem natural de os dois se conhecerem e os dois se darem bem. E eu sempre quis o melhor para todos os lados, assim. Então, a Cecília e ele se conectaram muito naturalmente, de brincar, de ela querer estar perto, de querer estar junto, assim como eu também com as crianças. E eu acho que é assim que tem que acontecer, deixar as coisas fluírem, não tem como forçar nada, até porque era uma coisa muito nova para mim também, eu nem sabia direito como que ia ser isso tudo, essa loucura, mas deu certo, deu mais que certo, porque eles dois são apaixonados um pelo outro, as crianças também, então eu acho que tudo veio nas linhas tortas que se endireitou e era para ter sido mesmo desse jeito. E falando em Léo, como deu tudo certo, ele hoje, muita gente acredita, né, a boa fase dele a você. Então, o caminho levou a isso. Mas como é ter a rotina de um namorado, né, ter um parceiro como jogador de futebol? Como é que você encaixa no seu dia? Como é que é sentir a ausência né, quando viaja? Tem muito disso. A gente é muito caseiro. Nós somos muito de ficar em casa, então o que a gente gosta de fazer a gente tá em casa, a gente tem a família aqui, tem uns amigos, faz um churrasco, faz um almoço, um jantar legal, chama os meninos para ficar aqui jogando cartas, que a gente gosta de jogar cartas. Quando ele viaja, claro, eu sinto muita falta, justamente porque a gente fica tanto em casa que parece que falta alguma coisa. E eu também me tornei uma pessoa muito caseira depois que eu tive minha filha, eu sinto um peso terrível de sair de casa e ficar sem ela. Maternidade, né? Você me entende? Eu acho que todo mundo pensa igual. Mas a nossa rotina, na maioria das vezes, ele vai treinar, eu fico em casa, a gente
se diverte juntos, a gente sai sim para jantar, a gente sai sim para ir no cinema, é uma coisa que a gente não quer nunca perder, deixar de fazer, porque a gente precisa se conectar também, a nossa casa também está sempre cheia, tem funcionário, tem as crianças, tem as pessoas que, enfim, trabalham com ele, que vêm aqui, faz foto, faz publicidade, comigo também, a Priscila, minha irmã, então a gente não pode perder essa coisa de casal, é uma coisa que faz muito parte da nossa rotina também. E hoje você é um dos fenômenos, né, da torcida do Flamengo também. Como que você lida com esse assédio quando vai aos estádios? Eu adoro, é o que eu falei, assim, me incomoda zero. Eu adoro conhecer as pessoas que me colocam onde eu tô. Adoro tirar foto com todo mundo. Sempre que eu vejo alguém querendo tirar foto minha, eu falei, vamos tirar foto, eu tiro uma selfie e tal, faz um vídeo. A torcida me recebeu muito bem, uma torcida de braços abertos, assim, claro que existe uma pessoa ou outra que às vezes desentende, mas ninguém tem como ser 100% para tudo. A torcida mesmo, de verdade, me apoiou e abriu os braços para mim. É diferente de tudo que eu já vi na minha vida, a torcida do Flamengo. São pessoas que eu não sei, que te abraçam e que te fazem sentir em casa mesmo, realmente. Então, foi um ponto muito positivo. E como é que você faz para blindar a sua relação com o Léo de tudo que acontece, né, que é falado nas redes sociais? Sim, a gente conversa demais sobre tudo que acontece. Eu sou mais falante, né? O Léo é zero, ele é paz e amor, ele jamais se pronunciaria por qualquer coisa. Às vezes eu chego pra ele e falo assim, nossa, moça, não tem noção, fulano de tal falou, ou o Instagram tal postou. E aí ele fala, amor, vamos ficar aqui, vamos conversar, vamos botar a cabeça no lugar, se a gente der cabimento pra isso, vai crescer, só vai alimentar. Não importa o que você fale, vai ter gente que vai falar o que pensa. Então tem certas coisas que realmente é melhor a gente se resguardar e não dar muita abertura. Às vezes as pessoas querem porque querem criticar, falar mal, falar que a culpa é minha até às vezes vai mal no jogo, não, a culpa é da Carol, a Carol faz uma coisa. Depois do jogo do Flamengo, Deus me livre, né? Mas se é algum jogo assim, ele for mal, pesquisa o meu nome no Twitter, que você vai ver mais crítica do que no nome dele. É absurdo, é absurdo. Mas eu entendo que faz parte também, eu não vou mudar isso, não vai ser eu que vou mudar. Mas a minha parte que eu faço é eu ficar na minha, só leio e sigo minha vida, porque se eu for ficar pensando, eu vou ficar maluca. Você disse que a sua relação, né, com a torcida é ótima e com as esposas. Sei que você é bem próxima da Maitê, mas e das demais esposas do grupo? Como é que eu falo, eu cumprimento, eu desejo boa sorte, encontro em alguns jogos, mas a minha relação de amizade que eu tenho mais hoje é a Maitê. Tem a Vitória também, que ela é namorada do Diogo. A que eu fico mais próxima é a Maitê mesmo. Eu falo com algumas meninas mais pontuais, mas a Maitê é a que eu tenho mais amizade. Vem na minha casa, fui na casa dela, a gente faz vídeo, enfim. Mas você foi bem recebida por elas ou não? Você sentiu um distanciamento? Acho que cada uma no seu quadrado, assim. Eu também não sou uma pessoa de ficar forçando, de ficar, ei, deixa eu entrar no grupo, oi, me convida pra tua casa. Sou zero, eu sou bem na minha, bem tranquila. E rivalidade feminina sempre existiu também. As pessoas querem sempre encontrar um vilão e a mocinha, mas nunca existiu nenhuma discussão, nunca existiu nada, nenhum problema, nenhuma treta. É só aquela coisa de temos pessoas em comum, grupos em comum, jogos em comum. Sim. Vamos nos encontrar muitas vezes. Oi, tudo bem? Boa tarde. Prazer, como que tá? E é isso, assim, de amizade a Maitê. O restante eu falo. E falando agora de Mundial de Clubes, né, que tá aí batendo na porta, qual é a sua expectativa? Sua mala já tá pronta? Ainda não. Eu sempre deixo tudo para a última hora. Tô muito ansiosa, Jesus Cristo. Eu tô mais ansiosa que o Leonardo. Eu falei esses dias no meu Instagram que eu tô fazendo um treinamento de inglês com ele. Sim, eu ia perguntar exatamente. Ele é bom aluno? Ele é bom aluno. Ele é bom aluno. Gente, você não tem ideia. Eu fico, amor, se chegar um repórter e perguntar como que está o Flamengo desse primeiro tempo e como que o Flamengo vai voltar para o segundo tempo, o que você vai responder em inglês? E aí eu fico treinando. Ele fala assim, eu falaria isso. Eu falo, tá, em inglês é assim, então agora responde assim. Aí a gente está treinando demais. Agora na viagem também, a gente em Gramado, a viagem de casal, e aí a gente treinando. Ontem eu estava falando com ele como que ele ia falar com o juiz, com o juiz. Porque com os repórteres ele já está ensaiado, agora com o juiz ele tem que saber, falar assim, ei, peraí, isso daqui foi mão, não sei o quê. A gente já treinando tudo. Já tá dando a planta para ele, para ele não passar vergonha em campo, saber falar. Mas ele sabe algumas coisas, porque ele já jogou no Orlando, então acaba que algumas coisas ali ele lembra.
E qual é o seu palpite para o Flamengo? Meu Deus do céu. Não sei, eu tenho medo de dar ruim essas coisas, tá? Mas pro primeiro jogo, você diz? Isso. Primeira jogo. Fase, vamos ser... Caraca, tem jogo difícil aí, como é que eu vou estar falando isso pra você? Eu vou no 2-0 ali. Vamos de primeiro jogo? Vamos primeiro 2-0. 2-0. Se for 2-0, aí você me chama que eu te falo do próximo. Então tá ótimo, combinado. E comemoração, ele já treinou com você? Vocês têm isso? Ele ensaia algo? A gente tem um toque de brother, eu e ele, assim. Só que na hora não tem como fazer, né? Na hora é o coração. É muito difícil. Não é nada difícil. Aqui, ó. Ó, faz assim, ó. Tá. Então, acho que foi. Não foi perfeito, mas... E o Léo, ele tá ansioso, porque assim, o Mundial, até pra gente, assim, é uma coisa totalmente nova, né? Ninguém sabe o que vem por aí, como é que... Se vai ser tão cansativo quanto um campeonato brasileiro, ninguém, né, tem noção. Como é que ele tá lidando com isso? Eu perguntei isso pra ele ontem, ele falou, amor, tô de boa. Eu falei, caraca, pelo amor de Deus, vamos estar nervoso, tô ansioso, não sei o que, amor, tô de boa. Vou fazer o que eu sempre faço, tô treinando, não sei. Ele é muito equilibrado, Se fosse eu tava sem dormir já. Eu tava com insônia, mas ele tá good vibes, fazendo o trabalho dele, fazendo a parte dele. Ele sabe que quanto melhor ele trabalhar ali, melhor vai ser. Então, ele tá good vibes total. Eu que tô desesperada. Eu não vi Airbnb, não vi passagem, a minha mala quebrou. Eu tô pensando em 300 coisas ao mesmo tempo e ele tá só vivendo. E os looks? Já tem em mente? Já comprei um monte de look. Não sei nem se vai caber na mala. Isso é uma loucura. Essa semana, agora, daqui até a próxima semana que eu vou terminar de organizar tudo. E você teve agora, né, voltando mais para a época do Flamengo mesmo, você teve uma ascensão muito grande e muito rápida também. Como é que você voltou à terapia, que você comentou já nos seus stories, voltou para a igreja? Como que você lida com tudo isso? Com todo esse assédio, com toda essa cobrança que você recebe por ser mãe, mulher, namorada de jogador, influência. Então, como é que você lida com toda essa cobrança e com tudo isso que chega para você? Vou te falar que tá difícil. Eu acho que a fase mais difícil de todas está sendo agora. Eu já passei por situações terríveis, por momentos terríveis. Hoje eu tô bem. Hoje eu tô vivendo tudo que eu sempre quis estar vivendo, mas a internet está insuportável. Vou ser sincera aqui pra você. Por quê? Porque quando a gente tá mal, quando a gente tá passando por uma situação ruim, as pessoas gostam de ver e as pessoas se compadecem muitas vezes. Só que quando você tá feliz, a felicidade incomoda. Ah, não, tá feliz demais. E com certeza tá acontecendo alguma coisa. Ela tá com problema. Pô, tô me achando linda, maravilhosa, acho que meu corpo tá ótimo, nunca me senti melhor. Essa daí tá com distorção. E essa daí tá com problema. Não, é assim, porque se você se sentir bem, aquilo na internet é mentira. Agora, se você estiver mal, as pessoas vão estar ali te apoiando, falando que você tá maravilhosa e que não sei o quê. Então, eu comecei a reparar isso, nem foi tanto em mim, mas às vezes aparecia pra mim vídeo de meninas maravilhosas que eu entrava nos comentários pra deixar um comentário positivo e eu só via crítica. Então, assim, meu Deus, o que tá acontecendo com as pessoas? Então, muitas vezes eu olho as postagens, olho os meus directs, olho minhas coisas e penso, não é possível que as pessoas estão falando isso. Eu nem me imaginava que as pessoas iam estar criticando tal coisa e estão. Então, eu preciso saber me blindar quanto a isso também, porque eu não sou de ferro, eu não tenho sangue de barata. É claro que eu leio, é claro que eu fico chateada, é claro que eu fico triste. Não só por mim, pelos outros também. Às vezes tá falando mal do Léo, por exemplo, às vezes tá falando da minha filha, alguma coisa, e pra mim não dá. Eu tenho vontade de explodir, falar um monte na internet. Então, realmente, eu voltei pra terapia, na igreja também. Eu fui na igreja esses dias, eu tenho que ir de novo. Porque eu acho que a gente tem que se reconectar com o nosso íntimo. Porque ficar vivendo de internet, pô, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular. Quando eu vou dormir, a última coisa que eu faço é mexer no meu celular também. Então, querendo ou não, alguns comentários vão entrando na nossa mente e você pensa, não tô nem aí. Mas quando você vai ver, você tá. Sim. Você já tá mudando alguma coisa por causa disso. E parece que a pessoa do outro lado, né, como é uma tela, ganha mais poder e pode falar o que ela quiser. Sim. E antes de você estar na terapia, na igreja, como que você fazia para extravasar até hoje? Como é que você extravasa, por exemplo? Você chora, bota pra fora? Eu choro, sou muito chorona. Mas o Léo é meu melhor amigo, assim, ele é a pessoa que eu converso muito. Falo assim, amor, não tô legal, vamos conversar, tá acontecendo tal coisa. E por ele ser mais 8 e eu 80, ele às vezes me tranquiliza com o jeito dele. Então eu fico tipo, não, realmente, eu prefiro não falar e
explodir uma bomba aqui e as pessoas começarem a falar mais coisas, prefiro ficar na minha, prefiro sentar ali, tomar um café, comer um lanche, tomar um banho, esquecer disso e vida que segue. Preciso fazer isso, porque senão não tem como. Até porque, né, tem a Cecília, que você tem que continuar, independentemente do que aconteça, você tem que estar ali forte para ela. A intenção é isso, é tipo, ver alguma coisa negativa, vamos transformar em positivo e tentar, né, encontrar outras saídas, outros caminhos. E você e o Léo têm planos de casório? Acho que todo relacionamento adulto, se você entra num namoro, você planeja um futuro, não tem como, né? Porque eu lembro quando eu era adolescente, que eu falei pra você, eu nunca sonhei em nada disso. Só que hoje somos 2 adultos, temos nossos filhos, temos nossa casa, então, querendo ou não, a gente se encaminha pra isso. E claro, a gente tem vontade, mas vamos aos poucos, vamos vendo o que vai dar, vamos viver um dia de cada vez. Já praticamente somos casados, só falta o oficial, né? Mas a gente é bem feliz na nossa vida, assim. Então, acho que é o caminho natural das coisas. E falando em planos, assim, o que você espera de si no futuro? Você tem planos de você é formado em moda, de repente uma marca própria que você faça tudo? Você tem alguns planos já para colocar em prática? Eu já tive uma marca de maquiagem chamada Selfie. Na época que eu morava em Recife, eu criei essa marca de maquiagens que bombou, esgotou tudo e na época não tinha muita condição financeira de ficar repondo produtos ou fazer grandes lançamentos, porque eu fazia tudo sozinha. E eu parei com essa marca na época, porque eu mudei para São Paulo, não tive mais como ficar ali tão presente. Só que agora eu vou voltar com a marca, inclusive primeira mão para vocês. Muito bom. Vou voltar com a marca da Selfie de maquiagens, já tô organizando tudo, fazendo várias reuniões. Só que é uma coisa também que maquiagem levanta várias pautas, então eu quero fazer tudo bonitinho, tudo certinho, quero estudar para isso, quero contratar as pessoas certas para me guiar nesse caminho. Mas é questão de tempo também, já tá tudo sendo encaminhado. Acho que muita gente conheceu a Carol já postando e sendo a influenciadora. Como é que foi o início da Carol? Tipo, na escola que você tinha relatado, como foi esse início que não foi fácil? Foram muitas mudanças? Abrir mão de família, de estar próximo de família? Conta pra gente o seu início. O meu início de tudo, na verdade, assim, a minha família é muito simples. Minha família, assim, eu tinha minhas amigas de infância, que inclusive a Priscila até hoje é minha amiga de infância. E eu era a mais pobre das minhas amigas. Eu era, tipo, na hora do intervalo, eu pedia um pouco do lanche de cada um para comer, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Na escola, eu sempre fui muito inteligente, eu só queria saber de estudar. Eu não tenho muitas experiências de ser aquela criança que faz o bullying, que não sei o quê, que, sei lá, é boa em esportes, porque nem isso eu nunca fui. Mas eu queria muito estudar e eu gostava muito de estudar. Eu participei de Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Física, de Química. Eu era da turma M e D da melhor escola que eu fui depois, porque eu consegui uma bolsa. A minha mãe não tinha condição de pagar a mensalidade, que é a escolarizar. Então, eu fiz teste de seleção, ganhei bolsa. E, além de ganhar bolsa, eu fiz parte da turma MD, que é Medicina e Direito, que são os melhores alunos da escola, que faziam também aula para escolas estrangeiras. Então, eu era dessa turma. Tanto é que foi uma tristeza para a escola quando eu decidi fazer moda. Eles falaram assim, como assim essa menina vai fazer moda? Tipo, nada a ver com nada. Mas tem que ser autêntica, né? Era o que eu gostava de fazer. Era o que eu conhecia, porque minha mãe trabalhava em fábrica. A minha mãe era supervisora de qualidade, ela trabalhava em fábrica. Ela que decidia se aquela roupa estava boa o suficiente para ir para as lojas. Tipo isso. Então, a minha família não tinha condição de pagar babá para mim na época. Então, eu ia para a fábrica com a minha mãe, desde muito nova. Então, eu via tudo aquilo ali, funcionando a fábrica na hora da costura, a hora da modelagem. Era o que eu conhecia. Então, eu me apaixonei por aquilo. Então, eu fiz a faculdade de moda e foi quando tudo aconteceu também, que eu contei pra você. Mas nada foi fácil pra mim. Eu sempre tive grandes planos, grandes sonhos. Eu sempre dei um passo maior que a perna. Tanto que quando eu fiz 18 anos, eu quis sair de casa sem nada de dinheiro na conta. Mas eu precisava ter. Então, eu batia na porta das fábricas. Que a minha mãe tinha contato, eu batia na porta das fábricas com minhas fotos impressas, que eu tirava dentro de casa. Falava assim, olha, eu sei tirar foto, deixa eu tirar foto para tua marca. Deixa eu usar a tua roupa e dar uma volta no shopping para você ver se você consegue clientes. Você só precisa me pagar R$50. Eu fico andando aqui o dia inteiro.
E eu fiz muito isso na minha vida, eu fiz muito mesmo, assim, eu corri atrás de dinheiro para eu poder pagar meu aluguel, para eu morar no lugar que eu gostaria de morar. Ou seja, eu, sem nada no bolso, aluguei um apartamento na beira-mar de Fortaleza, é caríssimo, mas eu falava, não, eu quero morar aqui, eu vou morar aqui. E fui atrás, e trabalhei, entreguei panfleto no sinal, como eu falei para você. As pessoas acham que tudo veio muito fácil, né? Quem olha pra mim pensa, não, essa daí nasceu em berço de ouro, não sei o quê. Mas não, gente, eu trabalhei muito, tive que me virar muito, nada veio fácil pra mim. Tanto é que os meus seguidores começaram a vir por conta dessa rotina tão louca que eu tive. E foi isso, as coisas aconteceram porque tiveram que acontecer também. Eu não vou... como que eu posso falar? Eu não posso condicionar quem eu sou hoje a alguém. A única pessoa que eu posso condicionar isso sou eu mesma. É o meu esforço. Sim, conheci pessoas que me ajudaram muito, como eu falei do Carlinhos Maia, como eu falei do Rezende, mas se eu não quisesse tanto, isso não teria acontecido. Tanto que eu vou em alguns lugares, eu faço parte de alguns núcleos, como agora o Flamengo, então eu não quero ser conhecida só como a namorada do Léo, eu quero ser conhecida como a Caroline. Sobre a mãe da Cecília também, eu quero ser conhecida como a pessoa que eu sou. Eu gosto de deixar minha marca nos lugares porque faz parte da minha personalidade, eu não gosto de ser sombra de ninguém. Isso é uma coisa que ninguém nunca vai me ver sendo, eu gosto de ser eu. Eu gosto de mostrar a personalidade que eu tenho e por que eu tô ali, sabe? Então, eu acho que por isso que muita coisa aconteceu na minha vida. A gente, como torcedor, quando assiste um jogo, claro, tá torcendo pro time como um todo, você, quando era torcedora do Ceará, mas quão diferente é acompanhar um jogo como torcedora do time, claro, mas torcedora de um jogador específico que tem mais a sua atenção. Você às vezes não olha pra bola, olha pra onde tá o Léo. Assim, essa lente que eu tô é de grau, só que eu não tinha lente de grau e eu sou um pouco cega. Então, às vezes, eu pego o meu celular e eu dou o zoom, no máximo do zoom, no Leonardo. Porque eu quero ver o Leonardo. E aí eu fico tentando seguir a bola, assim, igual uma velha, sabe? Eu seguindo a bola pra enxergar, assim, o que tá acontecendo. Quando eu vejo, eu só gravo o Leonardo e aqui tá comemorando um gol. Tipo, caraca, o que tá acontecendo? Ah, mas pelo menos o Léo não tá no chão, tá tudo bem. Tipo... Mas eu fico com o coração na mão demais. Eu vejo o povo derrubando ele, ou ele caindo, ou sei lá, eu fico desesperada. Mas eu, sei lá, assim, é uma sensação diferente. É diferente de tudo. Do que você assistir um time que, legal, o time e tal, mas não tem aquela pessoa que você se preocupa. Eu vejo meu celular, só tem vídeo do Leonardo, parece aquela doida, fã absurda. Mas é isso. Já vem pensando também assim na repercussão, pensando, hoje ele tá jogando bem, eu já preocupada. Eu me preocupo. Será que vão falar? Eu me preocupo. Ele, como eu falei, né, ele é... Mas eu vejo muito, porque eu olho a internet o tempo todo, então é impossível não esbarrar em alguma coisa. Tanto é que as pessoas mandam no meu direct. Tipo assim, as pessoas falam para mim diretamente, tipo assim, xingamento. Vê o seu direct. Você vê eu vejo muito. tudo. Infelizmente, eu vejo tudo, eu devia até ver menos. Mas as pessoas mandam para mim, então não tem como eu não me preocupar. Eu fico, putz, tal. Só que eu não levo para ele, né? Não levo para ele. Ele, sempre no pós-jogo, ele tem um aplicativo aí, alguma coisa, que ele vê todas as vezes que ele tocou na bola. Ele olha todos os toques dele na bola. Ele se autocritica, ele se autoelogia. Ele sabe exatamente o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim. Então, eu não vou trazer a opinião do Joãozinho de tal que tá xingando ele, fala assim, olha, ele tá te xingando por isso. Não, ele sabe o que ele pode melhorar, ele sabe o que... né? Então, ele tem a comissão técnica do time inteiro que vai ajudar ele a isso. Não sou eu que vou chegar e vou falar alguma coisa, sabe? O meu papel é dar suporte, é apoiar, mostrar que eu tô junto e que eu tô torcendo por ele, como eu sempre faço também. Mas ele pergunta pra você o que você achou hoje? Pergunta. E aí, amor, o que você achou? Qual lance você achou legal? E não sei o quê. Eu falo, nossa, fiquei louca nesse lance, achei que o moço ia te derrubar, ou achei que você ia fazer um gol ali. A gente sempre conversa. Você não pensa em voltar a narrar os jogos do Flamengo assim com os apelidos também, não? Curiosa? Eu não imagino quais apelidos que eu ia falar para os jogadores do Flamengo, porque os jogadores do Flamengo eu conheço. Vou acrescentar só mais uma que a gente falou, que você não queria ser mãe, você virou mãe da Cecília, que ela é esse fenômeno. Você pensa em ter mais filhos? Penso em ter mais filhos. Gostou da maternidade, então? Não. Descobriu que não? Eu não gostei de estar grávida. Sim. Eu gosto da maternidade, eu não gostei de estar grávida.
Mas eu acho que eu mereço ter uma segunda chance e uma segunda experiência. Eu mereço sentir de outra forma esse momento mágico, eu mereço viver e ter outras... Eu não posso dizer que é isso e acabou, sabe? Não, eu quero sim viver de novo e que tenha outra experiência, que me bata de outra forma, sabe? Só que eu não tô preparada agora. Eu quero, mas agora não, daqui a um tempo, vamos... Calma. Eu tô tentando levar tudo no mais calma possível, porque eu acho que se eu acelerar muito, eu meto os pés pelas mãos. Mas vai dar certo, vai vir. Vai vir um mini Carolinozinho, uma Carolinazinha. Outra experiência com uma rede de apoio, com tudo que, né, você precisa e todas as mulheres grávidas e mães. Sim, então eu não posso dizer que a minha experiência é universal, que foi isso e acabou. Não, sim, aconteceu dessa forma. Me trouxe muita maturidade, me trouxe muita experiência, me trouxe muita independência também, porque eu senti que eu precisava fazer por mim muita coisa que não foi feita, mas eu não quero precisar ser tão forte. Eu sou forte, eu sei que eu sou forte, que eu consigo, mas eu não quero precisar ser isso sozinha. Então, eu quero me dar a oportunidade de viver isso de uma forma mais leve, daqui a um tempo. Não agora, calma. Senão daqui a pouco o Léo Dias tá postando que eu tô grávida. Não. Mas vai vir em algum momento. Obrigada, Carol. Obrigada, que agradeço.